Olá, pessoal queridos, é uma alegria estar com vocês mais uma vez no canal YK, Dialogando com Cortese. Olá. Hoje, para apresentar para vocês o livro IED, Introdução ao Estudo do Direito, que é um livro de nossa lavra, com a participação da doutora Gisele de Menezes Viana, que é uma pesquisadora muito boa, da São Francisco, do Largo de São Francisco, uma pessoa muito dedicada e que gosta dessa área também, né? Sim. Então começaria, doutor Cortese, introdução ao estudo do direito. O que representa na nossa vida essa disciplina jurídica? Acredito que hoje, dadas as circunstâncias em que se encontra, inclusive o país, né, a importância de fazer uma boa introdução ao estudo do direito e uma introdução normativa ao estudo do direito é mais importante do que nunca. A obra, o que tem, eu acredito, de diferente, o que a torna, na verdade, especial, é, mais uma vez, o seu tratamento sistemático de todos aqueles pontos que são essenciais para qualquer um que queira conhecer bem o direito. Sem dúvida alguma, aqui a ideia, né, principal que rege, né, o norte que se busca nessa obra é mais em sentido kelseniano, ou seja, busca-se, portanto, definir o direito, né, como um ordenamento jurídico de forma sistemática e, portanto, a análise que há no livro de cada um dos elementos desse sistema. Então, como é que se resolvem antinomias, por exemplo, né, quais são as diversas regras pormenorizadas, inclusive, para resolução de antinomias, como integrar o direito, né, as regras específicas acerca da integração do direito, portanto, como colmatar ou eventualmente preencher lacunas, tá? E não se restringe apenas a uma enumeração, mas sim a uma discussão importante e mais aprofundada em vários pontos acerca dessa visão sistemática do direito. Portanto, de estudo, de conhecimento essencial para absolutamente qualquer civilista e para qualquer jurista que se preze. Muito se critica por se buscar um positivismo, né? Muitos entendem que ou se vai ao neopositivismo, ou se sai dessa chamada filosofia da consciência e vai para uma filosofia da linguagem. Então, muitas críticas são apresentadas por vários estudiosos consagrados, dizendo exatamente isso. Uns criticam dizendo que o positivismo é um erro e que nós deveríamos estar num neopositivismo jurídico. Outros criticam dizendo que o estudo ele é complexo e ele não pode ser simplificado. A simplificação seria um erro grosseiro que banalizaria o direito. Então a gente vê essas críticas. O que você tem entendido dessas críticas, desses vários autores dessa nossa área de formação humanística, hein? Eu acredito que talvez o principal problema hoje, né, é que, de fato, o mundo é mais complexo do que era no passado. E o direito ele se expandiu de tal forma que hoje tenta, de alguma maneira, dar uma resposta ao mundo complexo. E nessa busca por uma resposta, tem aqueles que entendem que a visão sistemática, não é isso, de ordenamento jurídico positivo, não é isso, com regras específicas para manter o sistema o mais rígido possível, já não daria conta desse tipo ou seja, da complexidade de hoje. A verdade é a seguinte, nós, querendo ou não, somos obrigados para poder dar prestar, na verdade, um serviço satisfatório à população, aos diversos usuários, ao próprio operador do direito, somos obrigados a respeitar, na verdade, o ordenamento jurídico como sistema. Seja no sentido apresentado, por exemplo, por Norberto Bobbio, seja no sentido mais kelseniano da palavra, seja um positivismo um pouco mais aberto, talvez, no sentido de admitir, né, que, por exemplo, decisões judiciais venham e aos poucos alterem, né, a estrutura do ordenamento. Mas seja qual for a visão que se adote, a verdade é que até hoje o direito pensado como sistema e o positivismo como arcabouço que mantém o sistema coerente, mantém o sistema o mais completo possível, é praticamente inescapável. E aproveito já, então, essa provocação para dizer que a obra, de fato, também aborda esses últimos artigos que foram agora acrescentados, não é isso? Dos artigos 20 a 30, pela Lei 13.655, a Lei de Introdução, a LINDB, né? Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que justamente procuram, de alguma maneira,
encontrar limites mais seguros para a aplicação e invocação de princípios, tanto na esfera da controladoria, quanto na esfera administrativa e também judiciária. É muito que se critica, inclusive, essa inserção da Lei 13.655, entendendo que se utilizou de um ordenamento que, inclusive, já havia mudado de nome há alguns anos atrás, né? Que era Lei de Introdução ao Código Civil, e virou Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e tal, o Decreto-Lei 4.657 de 42, e havia, na verdade, duas críticas existiam, né? Essa primeira crítica originária, de se chamar Lei de Introdução ao Código Civil, ninguém entendeu essa ideia pandectista que tinha o direito civil, e também depois a inserção no bojo dessa lei de mais 10 artigos, né, que tornava a lei que tinha até então 18, né, tecnicamente 18 artigos, quase que dobrou a lei, com disposições bem publicísticas mesmo, né, que saía do DNA, que era o direito internacional privado, dos artigos 7º a 18, e as normas introdutórias, o sistema introdutório do 6º ao 1º. Sim. Na minha concepção, o que ocorreu em larga medida foi justamente a perda da visão originária que se teve para a própria codificação. Isso é algo que é tratado por muitos autores de peso, inclusive vários deles publicados aqui pela YK, acerca da codificação. Qual foi o sentido originário da codificação? O Código Civil, né, não era apenas não devia reger apenas, por assim dizer, as relações entre particulares. A ideia era que a vida do cidadão estivesse de forma clara, de forma acessível, já com as suas principais regras previstas em um único corpo legislativo. Então, o Código Civil, na verdade, era, o que hoje nós poderíamos chamar de bojo, por assim dizer, do ordenamento jurídico. E com o passar do tempo perdeu-se essa visão e daí essas alterações. A LIC passa a ser LINDB e hoje a LINDB já não é mais, já é normas de direito, introdução às normas de direito brasileiro de modo amplo, tanto é que efetivamente esses últimos artigos têm uma carga publicística enorme e eles visam inclusive fazer muito mais do que a lei de introdução ao Código Civil inicialmente parecia fazer, né? Sim, uma outra questão importante que, de forma inovadora, o livro ele traz comentários à Lei Complementar 95/98, que é a lei que ensina a elaborar leis. Então, traz de forma sistêmica a numeração das leis, como é que é feita, a estruturação das leis, como é que ela é feita, como é que se parte, na verdade, de um artigo e as partes superiores, subseção, seção, capítulo, título, livro e parte, e as partes, o plano inferior, os parágrafos, os incisos, as alíneas, os itens. Então, eu acho que é uma boa contribuição isso, porque a gente encontra, e dá até medo às vezes de pessoas que estão estudando direito e falam, por exemplo, artigo 10º, ou, por exemplo, vão escrever os parágrafos e escreve por extenso, quando por extenso é só o parágrafo único. Exatamente. A boa técnica legislativa, e não apenas a boa técnica legislativa, mas também a técnica rudimentar, por assim dizer, do direito, é uma ferramenta básica, por assim dizer. E também algo que dificilmente se encontra nos manuais de primeiro ano dos cursos jurídicos. O aluno normalmente aprende essas questões muito mais na prática, né, como se diz, e às vezes ele pula, por assim dizer, algumas etapas e, portanto, acaba com esses vícios, né? O destrinchamento da Lei Complementar 95, de fato, ela é fundamental e, mais uma vez, ela é feita de acordo com o padrão típico da YK, que é explicar, ou seja, os artigos e sistematizá-los para que seja fácil lembrá-los posteriormente. Então, não é apenas uma contribuição, por assim dizer, em texto, né, que não seria difícil de se fazer, afinal de contas, a própria lei está escrita em texto, mas é a sistematização que interessa e essa forma muito didática de apresentar a matéria. Muito bem. Vou fazer uma última pergunta, que é a seguinte: o dilema do século XXI. Então, nós temos uma sociedade dos milenistas, os que nasceram já na virada do milênio, né, que são esses os nossos estudantes de primeiro ano, sem sombra de dúvida, 90% dos estudantes de primeiro ano
obviamente tem entre 18, 17 e 19 anos, portanto todos nasceram de 2000 para cá. E muito poucos de 2000 para lá. Exatamente. E a gente repara que o estudante do milênio, ele é um estudante muito ligado em mídias sociais, muitíssimo ligado em toda essa estrutura eletrônica, né, os celulares e tablets e tal. Talvez alguns, por incrível que pareça, gostam do material no papel, por incrível que pareça, gostam. Eu vejo isso e tal, até em crianças, né, que eu convivo bastante com as crianças, e tenho visto que tem um tremendo carinho por escrever no papel e desenhar no papel, numa ideia muito tradicional ainda de aprendizado. É até engraçado isso, porque a mesma cartilha que a minha filha estudou e tal há pouco tempo atrás, chamado Caminho Suave, eu também estudei. Isso é reconfortante. 500 anos atrás, entendeu? E aí a pergunta seria, é um erro numa matéria que tem um viés zetético, até zetético, como é o caso de ED e tal, simplificar, sendo que, na verdade, a gente tenta fazer com que o acadêmico não se afugente, na verdade? É um erro isso, que muitos entendem que há um erro. A simplificação seria a perda de foco, a perda de conhecimento, ou seria, na visão, principalmente do que a gente chama de concurseiros, um acerto em que você facilita pelo menos uma compreensão, ainda que não plena, de um determinado instituto, uma compreensão talvez um pouco limitada, mas melhor do que nenhuma compreensão. Claro. Essa é uma pergunta cuja resposta, acredito eu não consiga dar, mas na minha percepção, acredito que existam critérios para definir em que momento uma simplificação pode ser e deve, na verdade, ser feita, em que momento é necessário fazer um estudo mais aprofundado. O momento, por exemplo, de fazer simplificações que sejam principalmente bons auxílios à memória, ocorre normalmente após ter feito estudos mais aprofundados e simplesmente fazer uma revisão sistemática da matéria já vista para lembrá-la facilmente e conseguir, portanto, ter um bom desempenho num concurso, numa prova e assim por diante. Por outro lado, as simplificações que são feitas como primeiro contato entre determinada matéria desconhecida de alguém e aquele sujeito, essas de fato podem ser problemáticas. O meio termo entre esses dois extremos, né, a simplificação exagerada e, por assim dizer, o aprofundamento desmedido. Veja que eu nem falei em banalização, porque existe uma outra questão que a gente vê na internet hoje, o que acontece é uma banalização do direito, né? Exatamente. Então você tem uma pessoa, por exemplo, vestida de qualquer... travestida de qualquer coisa, ensinando o instituto jurídico, ou simulando ser um preso, ou simulando ser um presidiário, ou ensinando direito penal. Claro. Então você tem figuras esdrúxulas na internet, né? Mas não estou nem falando disso, hein? Claro, não, efetivamente. Mas existe, eu acredito, também o meio termo entre, não a banalização, eu acredito que a banalização seria... estou até tirando fora. Isso, da mesma forma que também poderíamos dizer... Que tem coisas pueris, né? Eu não estou nem pegando a coisa pueril, porque essa é desprezível, né? Esse é o estudo do direito de uma maneira mais aviltante, que aí você tem os analfabetos funcionais jurídicos, não é isso? Nós estamos pensando em alguém, muitas vezes, que está na fase oral, por exemplo, de um concurso, e a gente vê esses grandes autores criticando, dizendo que as perguntas elas são ou desfocadas, ou ultrapassadas e tal, mas é aí que volta esse dilema. Ainda assim, não é um pouquinho melhor isso do que nada? Exatamente. Mas eu acredito que, especificamente em relação a essa obra, há um bom meio termo. Um meio termo entre o que se espera de uma obra que seja útil para quem precisa relembrar conceitos e, ao mesmo tempo, também boa para quem queira um primeiro contato para se interessar pela matéria. Sim. E ir atrás de novidades e obras mais aprofundadas. Então, ninguém quer substituir o Rainer Hextlerer, né? Teoria pura por isso aqui. Não é o objetivo, né? Evidentemente. Mas eu acredito que a obra faz um bom trabalho nesse sentido, porque faz a provocação, tem citações, tem conteúdo, e para uma obra que somente faz a introdução dessa parte sistemática, de fato ela é extensa. Se nós pegarmos um manual comum de direito civil, a parte dedicada a essa matéria é normalmente entre metade e 1/3 do seu tamanho. Portanto, na verdade, a obra ela faz um bom equilíbrio, ela encontra um bom equilíbrio entre aprofundamento, né,
e a simplicidade. E, mais uma vez, descontando sempre os exageros, seja para um lado ou para o outro. Né? Da mesma forma que pode haver, não isso, a banalização do direito, também pode haver, digamos, o exagero, as ilações rebuscadas e, portanto, exageradas no outro sentido. Tem a sua recomendação, então? Sem dúvida alguma. Recomendo que leiam e que acompanhem todas as novidades que serão publicadas posteriormente, atualizações e assim por diante. Sem dúvida. Maravilha. Continue conosco. Agradeço. Obrigado, professor Chase. Até o próximo encontro. Eu que agradeço.